Segundo a Organização Mundial de Saúde, 300 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo. Até 2020, a estimativa da OMS é de que a doença vai ser a mais incapacitante do planeta. Será que dá para reverter isso? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o psicanalista Jonatas Liaches. Tudo bem, Jonatas? Bem, Elaine. Bom, vamos começar falando. Muita gente diz, tenho depressão, mas nem sempre é a depressão em si. É preciso que um profissional identifique e diga realmente se é ou não, né? Isso. Antigamente havia uma distinção bem básica. Era a chamada melancolia. A pessoa estava muito angustiada por alguns motivos e tal. Carregava isso durante um tempo e tudo bem, resolvia. E se não resolvesse, ficasse uma coisa mais crônica, então seria uma depressão. Mas hoje há uma diferenciação básica. A gente poderia dizer o seguinte, basicamente, o que é uma depressão? Depressão é um estado de angústia que uma pessoa experimenta que pode ser rápido, passageiro, ou pode ser crônico, constante. Mas geralmente ela não consegue identificar por quê. O porquê dessa angústia, o porquê desse sofrimento. Então, isso é uma definição básica. Mas a gente pode, para ajudar todo mundo a entender melhor, quatro estágios. Primeiro, a tristeza. A gente fica triste normalmente. Você pode ficar triste quase todo dia. Faz parte do dia a dia. Faz parte do seu dia. Uma frustração, uma coisa que não deu certo, ouviu uma notícia ruim sobre alguma coisa, alguma pessoa, enfim. Agora, se essa coisa começa a persistir, ela pode passar para um outro estágio, né? Um segundo estágio seria o luto. O luto é aquele tempo em que a gente leva para elaborar uma perda. E não necessariamente a morte de alguém. Pode ser uma falência, pode ser o divórcio, a separação, enfim. Perdeu alguma coisa, então você leva um tempo a mais para elaborar isso. É uma coisa mais drástica, mais dramática e leva um tempo, mais passa. Um terceiro nível seria a melancolia em si. O que seria a melancolia? Seria aquele luto, aquela perda que ainda fica conflituosa, ainda insiste, ela não é resolvida, sabe? Um luto não resolvido. Tipo assim, não enterrei ainda a pessoa depois de alguns anos. Ou não enterrei aquele processo de separação, que não resolvi aquela situação de falência e assim por diante. Só então, num nível mais avançado, é que a gente chegaria à chamada depressão melancólica, ou estado de depressão mesmo, que seria núcleos melancólicos, coisas não resolvidas que vão se acumulando com o tempo. E aí vai trazendo um sofrimento, uma angústia mais permanente na vida da pessoa. É possível a pessoa identificar esse estágio inicial e evitar a depressão se ela conseguir perceber que ela está entrando nesse processo? Dificilmente ela percebe. Quando ela vê, ela já está. E aí ela fica meio refém disso. Mas é possível perceber a partir de uma causa básica. Qual é a causa básica de uma depressão? A ansiedade. A ansiedade é uma expectativa de alguma coisa. Todos nós somos ansiosos. Todos nós nesse planeta somos ansiosos. Agora, se nós não sabemos lidar com a expectativa, se nós criamos uma ansiedade muito grande até aquilo acontecer, isso pode nos angustiar. Ou, se aquilo que nós esperávamos não acontece, então a frustração toma lugar da ansiedade. Então, basicamente, a ansiedade precisa ser controlada no mundo que a gente vive. Só que você sabe, né, Elaine, o mundo que a gente vive é extremamente ansioso. Exatamente. Então, a gente pode dizer, ou existem alguns estudos que dizem que começa com uma crise de ansiedade e vira depressão, ou isso não tem uma ligação? Há sim uma ligação. Basicamente assim, uma ansiedade pode gerar uma angústia. Uma angústia porque ou resolveu ou não resolveu, ou gerou uma frustração, então gera uma angústia. E essa angústia pode gerar a depressão. Porque uma angústia não resolvida, você fica triste, você não elabora aquilo, não resolve isso de uma forma consciente, aquilo vai se instalando e pode desenvolver uma depressão. E o problema é que a depressão não para aí. Esse encadeamento de situações difíceis pode desembocar numa obsessão. Uma depressão pode desembocar numa obsessão. O que é uma obsessão? É uma ideia fixa. A pessoa não consegue resolver uma situação na sua vida, ela cria uma ideia fixa para tentar elaborar, para tentar aplacar aquela situação. E uma obsessão pode levar a uma compulsão. O que é a compulsão? É tentar saciar a ideia fixa, a angústia de uma ideia fixa. Por exemplo, uma pessoa
Está triste, ela está com um sentimento de sentir-se suja, sentir-se incomodada com sujeira. E essa é uma ideia fixa, vira uma obsessão, eu me sinto sujo. E aí ela pode desenvolver uma compulsão, qual é? De tomar banho a cada 2 horas, de lavar as mãos a cada meia hora, enfim, de aplacar aquela angústia de uma forma que não resolve. Entende? Aí vira uma compulsão. Então, assim, basicamente, a depressão está no meio caminho desses pontos aí que eu descrevi. Quando se chega nisso, é possível reverter ou dificilmente a pessoa consegue reverter? Ela vai controlar para o resto da vida? É como essas doenças que se curam ou daquelas que se controlam? Não, dependendo do estado e do estágio que a pessoa esteja passando, é possível realmente reverter, porque, como eu disse, é um núcleo de melancolia que está ali acumulado. Ele resolvendo aqueles lutos, aquelas angústias e entendendo os porquês de aquilo ter acontecido, como aconteceu, ele consegue elaborar e resolver isso. Agora, isso não garante que a pessoa não tenha uma tendência a evocar algumas coisas que do seu inconsciente ainda estão adormecidas, entende? Mas é possível, sim. Agora, é interessante o seguinte, hoje existem 2 categorias básicas de depressão. Uma é a neurótica, o que nós vamos dizer que tem uma origem mais do psiquismo, das questões do inconsciente, dos sentimentos de pressão, de estresse, uma série de outros fatores mais emocionais. E uma outra origem seria endógena, seria de origem orgânica. É uma coisa nova, mas é possível acontecer. Por isso mesmo, como você falou, é preciso saber fazer um diagnóstico mais preciso. E é importante que a pessoa não tenha vergonha, não tenha medo, começou a ver que não está legal, procurar ajuda médica. Imediatamente, porque isso pode desembocar numa melancolia aguda, um momento muito difícil em que a pessoa, não conseguindo elaborar nada, começa a achar que não tem solução mais. E aí ela pode buscar aquilo que nós já conversamos em outros programas aqui, a questão do suicídio, como uma fuga dessa realidade com a qual ela não está sabendo lidar. Então ela foge dessa realidade. Para fugir dessa realidade, ela acaba executando-se, ou seja, se tirando daquela realidade para poder vencê-la. E, na verdade, vai causar mais sofrimento para as pessoas que ficam. E é aquela história, né, que a gente falou, vou repetir, não ter vergonha. Tem 300 milhões de pessoas no mundo com a doença, então... E eu acho essa estatística bem moderada, muito suave. Tem muita gente que nem participa ainda das estatísticas. Algumas outras instituições calculam que mais da metade da população mundial, a partir de 2021, 2022, vai estar vivendo num espectro desses que saem da ansiedade, inclusive a depressão. E quando a gente fala mais da metade da população do mundo, a gente está falando pelo menos de 3,5 bilhões de pessoas. Bom, não tem receita, mas para a gente finalizar, o que dá aí? Dá para dar alguns conselhos para a pessoa, de repente, tentar não entrar numa situação como essa? Eu acho que o principal conselho, você mesmo já disse, é a pessoa não está sentindo que aquilo está incomodando, é melhor externar isso com a esposa, com o marido, com pessoas mais próximas. Estou sentindo tal coisa, estou sentindo tal situação emocional. Quando ela expressa isso, ela está tentando elaborar isso, já é um primeiro passo. Na insistência, ou dependendo do grau dessa angústia, desse sofrimento, aí sim procurar um profissional, a primeira coisa. Mas viver uma vida dinâmica, uma vida aberta, não fechada, não se fechar é fundamental nesse sentido. Se abrir. Legal. Muito obrigada, viu, pela participação.